Imagina ter um segredo, mas não um segredo qualquer, um vindo direto de Deus, tão poderoso que poderia virar o mundo de cabeça para baixo. Pois é, Hildegarda de Bingen não só guardou esse segredo, ela o viu, ela o ouviu. E ela o colocou no papel. Suas visões do céu aqui na terra a transformaram numa profetisa que dava conselhos a papas e deixava reis de cabelo em pé. Mas espera aí, como é que uma monja, vivendo isolada atrás dos muros de um convento, se tornou uma das pessoas mais influentes da sua época? Como ela enxergou o universo, não como uma máquina, mas como um organismo vivo, pulsante, uma verdadeira sinfonia sagrada? Fica aqui que a gente vai te mostrar como a luz vivente de Hildegarda misturou teologia, música e medicina numa única e alucinante revelação de Deus. Tudo começa em 1098, na Alemanha. Nasce uma garotinha chamada Hildegarda, a 10ª filha de uma família nobre. E como era costume, ela foi entregue à igreja como uma espécie de dízimo vivo. Com apenas 8 anos, sua vida virou de ponta cabeça quando ela foi morar com Jutta de Sponheim, uma religiosa que vivia trancada numa cela anexa a um mosteiro. Foi ali, no silêncio, que Hildegarda aprendeu latim, a cantar os salmos e a mergulhar na fé que definiria sua vida. Só que desde os 3 anos, Hildegarda via coisas que mais ninguém via. E não eram sonhos ou alucinações. De olhos bem abertos, ela via o que chamava de a sombra da luz vivente. Ela descrevia como uma luz tão intensa que deveria cegar, mas não cegava. Dentro dessa luz, formas, cores e sons dançavam, revelando os segredos de Deus e da criação. Por anos, ela guardou tudo para si, morrendo de medo. Afinal, era um dom de Deus ou uma armadilha do diabo numa época que caçava hereges sem dó? Compartilhar isso podia ser o seu fim. Essa briga interna a deixou literalmente doente, paralisada na cama. Ela sentia o peso da mensagem divina, mas o medo de ser chamada de louca ou condenada a calava. Ela vivia com um pé no mundo real e o outro numa realidade cósmica, um universo vibrante que só ela conseguia ver. Quem acreditaria nela? O fardo era gigantesco, mas a voz em sua cabeça era ainda mais forte. Algo tinha que acontecer. Avançamos para 1141, Hildegarda tem 42 anos e a voz que sussurrava em suas visões agora grita como um trovão. Ó mulher frágil, cinza das cinzas, escreva o que você vê e ouve. A ordem divina veio com mais uma doença misteriosa, uma pressão que só aliviou quando ela finalmente disse sim. Com a ajuda de seu confessor Volmer e sua secretária, a freira Richardes, Hildegarda começou a botar tudo no papel. Foi assim que nasceu sua primeira grande obra, Civias, que basicamente significa conhece os caminhos do Senhor. Mas escrever era só o começo. Ela precisava que alguém importante dissesse que ela não era louca. A fofoca sobre suas visões chegou até o arcebispo e, finalmente, ao próprio Papa Eugênio III, numa grande reunião da igreja em Trear. Por volta de 1147, uma comissão investigou os textos de Hildegarda. Imagina só, uma monja reclusa descrevendo a Santíssima Trindade como uma bola de fogo e o universo como um ovo cósmico, sendo julgada pela maior autoridade do mundo. E o inacreditável aconteceu. O Papa não só aprovou tudo, como leu trechos do livro em voz alta para todo mundo.
e deu a Hildegarda permissão oficial para continuar escrevendo e falando. Esse foi o momento da virada. De vidente anônima e assustada, ela virou uma profetisa com selo de aprovação divino. A voz dela, antes presa no convento, agora ecoava pela Europa inteira. E foi aí que a grande ideia de sua vida floresceu. Para a Hildegarda, nada estava separado. Teologia, música, medicina. Era tudo parte da mesma coisa. Ela via o universo como uma orquestra divina. A música curava a alma. As plantas curavam o corpo, e as duas coisas eram notas da mesma melodia celestial. A doença era só uma nota desafinada. A cura era o processo de voltar para o tom certo. Essa visão, que conectava céu e terra, corpo e alma, seria a base de todo o seu incrível legado. Com a bênção do Papa, Hildegarda entrou na sua fase mais produtiva, criando uma quantidade de trabalho tão absurda que é difícil até de acreditar. E não dá para colocar em caixinhas separadas. Era tudo um grande ecossistema de sabedoria. O coração de tudo está em suas 3 grandes obras teológicas. O Cívias foi só o aquecimento. Nele, com 26 visões de tirar o fôlego, ela desenhou a história da salvação. É aqui que ela nos apresenta um conceito lindo: a Viriditas. Literalmente, verdor. A Viriditas era a força vital de Deus, a energia verdinha e fértil que pulsa em tudo. Uma planta brotando, Viriditas. O corpo se curando, Viriditas. Inspiração, Viriditas. O oposto disso, o pecado e a doença, era e aridetas, a secura de quem se desconectou dessa força. Depois, ela escreveu mais 2 livros gigantes, um sobre a batalha entre vícios e virtudes e outro, sua obra-prima, que mostra o ser humano como um espelho do universo. Nossas veias são os rios, nossos ossos são as rochas. Nós não estamos no universo. O universo está em nós. Para a Hildegarda, música era teologia em forma de som. Ela dizia que a alma é sinfônica e que cantar era um jeito de lembrar a música do paraíso. As composições dela são diferentes de tudo na época, com saltos melódicos super ousados que parecem querer tocar o céu. A música não só carregava a letra, ela a interpretava, transformando a reza numa experiência de arrepiar. Sua criação mais genial é o Ordo Virtutum, a primeira peça de teatro musical que conhecemos. Nela, a alma é tentada pelo diabo, enquanto as virtudes cantam para salvá-la. Mas aqui vem o pulo do gato. O diabo não canta, ele só grita e rosna. Por quê? Porque na visão de Hildegarda, o mal é a ausência de harmonia, é pura dissonância. O mal não consegue fazer música, porque música é a língua de Deus. Genial, né? Ao mesmo tempo, Hildegarda escreveu 2 manuais de medicina e natureza, física e causas e curas. Pode parecer estranho uma mística escrevendo sobre plantas e doenças, mas para ela fazia todo o sentido. Se Deus se revela na Viriditas da natureza, então estudar uma planta era um jeito de estudar a Deus. Sua medicina era totalmente holística, conectando os humores do corpo com os elementos do universo. A saúde era o equilíbrio perfeito. A doença, desequilíbrio. Os remédios, feitos de ervas, pedras e alimentos, não eram apenas para disfarçar problemas, mas para recuperar a energia do corpo. Ela tratava de dor de cabeça a problemas de pele, mas sempre lembrava:
A verdadeira cura também precisa de oração e propósito. E como se não bastasse, ela ainda inventou uma língua, a língua ignota, ou língua desconhecida, com mais de 1000 palavras e um alfabeto próprio. Algumas palavras como aigons, para Deus, e zuens, para santo. Parece que foi sua tentativa de criar uma linguagem sagrada, pura, para falar das coisas do céu, mais um instrumento na sua orquestra cósmica. Teologia, música, medicina, linguagem, para Hildegarda, eram só facetas diferentes do mesmo diamante, reflexos daquela luz vivente que ela via em tudo. A jornada de Hildegarda nos mostra um jeito radicalmente diferente de ver o mundo, onde tudo está conectado. Se essa ideia de um universo vivo e integrado faz sentido para você, aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias de figuras que, como ela, nos fazem enxergar além do óbvio. Hildegarda de Bingen viveu até os 81 anos, uma idade impressionante para o século XII. Ela fundou 2 mosteiros, pregou em praças públicas, trocou cartas com as pessoas mais poderosas da Europa e nunca, jamais baixou a cabeça. Em seu último ano de vida, ela peitou a diocese inteira por ter enterrado um nobre excomungado em terra sagrada, argumentando que ele tinha se redimido. Ela desafiou todo mundo, defendeu sua decisão e venceu. Dizem que sua morte foi tão espetacular quanto sua vida, com 2 faixas de luz cruzando o céu sobre seu quarto. Por séculos, ela foi tratada como santa, mas só em 2012, o Papa Bento XVI a canonizou oficialmente e logo depois a nomeou doutora da Igreja, um título para pouquíssimos santos que moldaram o pensamento cristão. Foi o reconhecimento final de que a visão dela não era só uma peça de museu, mas uma luz que continua a nos iluminar. Hoje, o legado de Hildegarda é um remédio forte para o nosso mundo. Vivemos numa era em que a ciência briga com a fé. A arte é separada da vida e o corpo é tratado como uma máquina, distante da alma. Hildegarda nos grita, através de 8 séculos, que essa separação é uma mentira. Ela nos mostra que ciência, arte e fé não precisam ser inimigas. São só instrumentos diferentes na grande orquestra da criação. Ela nos convida a ouvir a música do universo, a ver o verdor divino na natureza e em nós mesmos. A vida dela é a prova de que a maior sabedoria não é acumular fatos, mas sim perceber a unidade sagrada que conecta todas as coisas. E você? Qual sinfonia sagrada está sendo chamado a descobrir na sua própria vida? Se a história de Hildegarda inspirou você, deixe seu like, se inscreva no canal para mais jornadas incríveis pela história e comente aqui embaixo qual aspecto da luz vivente mais brilhou para você. Valeu por assistir!